Capítulo final. O impacto dos livros apócrifos na literatura contemporânea. 12.1. Obras literárias influenciadas pelos livros apócrifos. A influência dos livros apócrifos na literatura contemporânea é evidente em diversas obras que exploram temas e narrativas presentes nesses textos antigos. Autores e escritores têm se inspirado nos relatos apócrifos para criar novas histórias, reimaginar personagens bíblicos e questionar as interpretações tradicionais da fé cristã. Um exemplo marcante dessa influência pode ser observado na obra O Evangelho segundo Jesus Cristo, do renomado autor português José Saramago. Neste romance, Saramago apresenta uma visão alternativa da vida de Jesus, explorando questões éticas, políticas e existenciais que ecoam os debates teológicos encontrados nos textos apócrifos. A narrativa desafia as representações convencionais do Messias cristão, oferecendo uma perspectiva única sobre sua humanidade e divindade. Além disso, a trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman, incorpora elementos dos textos apócrifos em sua construção narrativa. Pullman utiliza referências a figuras como Lilith e Enoch para enriquecer o universo ficcional criado em suas obras, explorando temas de rebelião, conhecimento proibido e liberdade individual que ressoam com as narrativas apócrifas sobre a criação e a queda da humanidade. Outro exemplo significativo é o romance Maria Madalena de Margaret George, que reimagina a vida da figura bíblica Maria Madalena com base em relatos apócrifos que destacam seu papel como discípula de Jesus e líder espiritual. A obra desafia as representações tradicionais da personagem como pecadora arrependida, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua importância dentro do contexto religioso e histórico. Esses são apenas alguns exemplos das muitas obras literárias contemporâneas que foram influenciadas pelos livros apócrifos. A riqueza narrativa, os temas provocativos e as interpretações alternativas presentes nesses textos antigos continuam a inspirar escritores a explorar novas possibilidades criativas, desafiar as convenções estabelecidas na literatura religiosa e espiritual. 12.2. Exploração de temas e personagens apócrifos na literatura contemporânea. A exploração de temas e personagens apócrifos na literatura contemporânea tem sido uma prática cada vez mais comum entre escritores que buscam inovar e desafiar as convenções estabelecidas. Ao incorporar elementos dos livros apócrifos em suas obras, esses autores conseguem criar narrativas ricas em simbolismo, complexidade e questionamento sobre a fé e a espiritualidade. Um exemplo notável dessa exploração é o romance A Descoberta do Mundo da autora brasileira Clarice Lispector. Nesta obra, Lispector faz referências sutis aos textos apócrifos para construir uma narrativa metafísica que aborda questões existenciais profundas. A presença de figuras como Enoque e Judite enriquece a trama, oferecendo novas camadas de significado e reflexão para os leitores. Além disso, o livro dos 1000 Dias, do autor argentino Jorge Luis Borges, utiliza temas apócrifos para explorar conceitos de tempo, memória e realidade. A presença de personagens como Beelzebub e Asmodeu permite a Borges criar um universo ficcional único, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano se tornam turvas, desafiando as noções tradicionais de bem e mal. Outro exemplo interessante é o conto A Filha do Papa da escritora italiana Dacia Maraini. Nesta história, Maraini reimagina a figura da filha secreta de um papa medieval com base em relatos apócrifos sobre papas controversos da história da Igreja Católica. A narrativa questiona os dogmas religiosos estabelecidos, oferecendo uma visão provocativa sobre o poder e a corrupção dentro da instituição eclesiástica. Esses exemplos ilustram como a exploração de temas e personagens apócrifos na literatura contemporânea pode gerar obras instigantes, que desafiam as expectativas dos leitores e ampliam os horizontes da criação literária. 12.3. Reflexões sobre a relevância da literatura inspirada nos livros apócrifos para a cultura atual. A literatura contemporânea tem sido enriquecida pela influência dos livros apócrifos, que oferecem uma fonte rica de temas, personagens e narrativas alternativas que desafiam as convenções estabelecidas. A relevância dessas obras inspiradas nos textos apócrifos vai além do aspecto puramente religioso, adentrando em questões existenciais, éticas e filosóficas que ressoam com o público moderno. Autores contemporâneos têm explorado os livros apócrifos como uma forma de questionar as estruturas tradicionais de poder, autoridade e conhecimento. Ao incorporar elementos desses textos em suas obras,
Eles abrem espaço para reflexões sobre a natureza da verdade, da fé e da moralidade em um mundo cada vez mais complexo e plural. Um exemplo marcante dessa reflexão é o romance, O Evangelho segundo Jesus Cristo, do escritor português José Saramago. Nesta obra, Saramago reinterpreta a figura de Jesus Cristo à luz dos evangelhos apócrifos, explorando temas como o livre-arbítrio, a redenção e o sacrifício de maneira provocativa e inovadora. Além de questionar estruturas tradicionais de poder e autoridade, a literatura inspirada nos livros apócrifos tem contribuído significativamente para debates contemporâneos sobre gênero e identidade. Por exemplo, a autora Angela Carter, em A Paixão dos Santos Perpétuos, utiliza temas apócrifos para subverter expectativas sobre santidade e sexualidade, oferecendo uma crítica ao papel das mulheres na religião. Salman Rushdie, em Os Versículos Satânicos, emprega elementos apócrifos para abordar questões de fé e identidade em um mundo multicultural e globalizado. Essas obras não apenas desafiam convenções literárias, mas também fomentam diálogos sobre temas essenciais na sociedade moderna. Dessa forma, a literatura inspirada nos livros apócrifos não apenas enriquece o panorama cultural atual com novas perspectivas e narrativas instigantes, mas também estimula um diálogo crítico sobre temas fundamentais para a sociedade contemporânea. Quem é o autor desta obra? Nome: Gleidson Santos. Origem: Recife, Pernambuco. Formação: graduada em Teologia em 2014. Experiência profissional: pregador renomado na Igreja Congregacional de Cidade Tabajara. Criador e escritor de diversos e-books, incluindo Satanás, Mito ou Realidade? Interpretando as parábolas de Jesus nos dias de hoje. Introdução à hermenêutica. Introdução à exegese. Introdução à teologia. Interesses e paixões. Teologia. Apaixonado pelo estudo e compreensão das Escrituras Sagradas e dos princípios da fé cristã. Escrita. Demonstrou talento e dedicação na criação de e-books sobre temas teológicos e comportamentais. Reflexão e debate. Interessado em explorar questões complexas relacionadas à fé, moralidade e comportamento humano. Visão pessoal. Busca compartilhar seus conhecimentos e insights para promover uma compreensão mais profunda da fé cristã e do comportamento humano, incentivando o crescimento espiritual e pessoal em sua comunidade e além. Obrigada.